Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Primeiras Impressões de Watchmen. Fala aí, pessoal, já tá cansado de saber, não é mesmo? É só você... A cara dele sempre faz isso quando eu falo. Já perceberam? Quando eu começo, ele sempre faz uma cara assim de riso. Impressionante. Eu tô na minha. Mas voltando aqui ao assunto, como você já tá cansado de saber, não esquece de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber as notificações e, claro, dar um like ou dislike e comentar aqui sobre o que você achou do nosso vídeo, dar a sua opinião, sua sugestão, dar uma ideia de vídeo, enfim, escrever sobre o que você quiser. O que você achou da série? Eu vi um capítulo e meio, tá? Eu gostei do primeiro capítulo, assim. Primeiro que eu não sabia o que tinha acontecido aqui nos Estados Unidos. Vou confessar minha ignorância, não sabia. Massacre de onde mesmo? Tulsa, Texas. Massacre de Tulsa. Foi em 1931, né? Acho que foi dia 29 de maio e 1º de junho. Foi mais ou menos, assim, 31, 32, uma coisa assim. E 32 não pode ser. Por que não? Porque o mês só tem 31 dias. Não, falando do ano, 1932 ou 31, uma coisa assim. Mas foi dia 30 de maio, tenho certeza, com certeza. E 1º de junho, foi uma coisa dessa. Mas o que eu tava ouvindo é que parece que eles mesmos evitam de falar assim, eles meio que abafam essa história. É, porque pra quem não assistiu, acho que aqui nesse caso não é um spoiler, né? Porque você não vai ver exatamente como vai acontecer. Mas é que nesse período, depois do fim da escravidão, na verdade, em todos os países que existiam escravidão, a abolição não foi uma coisa tão tranquila como parece, né? Tipo assim, acabou a escravidão, vamos todos ser amigos, todos irmãos, somos tudo uma família universal. Nos Estados Unidos teve a Guerra Civil. Né? E lá ainda foi mais difícil, porque acabou a guerra, teve um lado que perdeu, o lado ganhou, e o lado que perdeu foi o lado escravocrata. E aí, claro, eles não se conformaram com isso e de alguma forma haviam várias retaliações a todo esse processo de liberdade. Então, embora os negros estivessem livres, eles não foram inseridos completamente na sociedade, pelo menos ao longo de muitos anos. E no caso dos Estados Unidos, na década desse início do século XX, na verdade, né, foram feitos vários ataques, né, a comunidades negras nos Estados Unidos. E uma delas é essa comunidade de Tulsa, lá no Texas, nos Estados Unidos, e é a cena que abre, né, o primeiro episódio de Watchmen. E aí? Já contei a história da parada. Já até contei bem. Watchmen a série, né, se passa após os eventos do quadrinho, que depois virou filme, em que você tem os principais, ou então você tem o quadrinho começa com a morte do comediante, aí você tem o Rorschach, você tem o Dr. Manhattan, você tem o Coruja, e você tem uma mulher que eu sempre esqueço o nome dela. A Freira. Não, a Freira é da série. A Freira não tá nos filme? Quadrinhos nem no filme. Ah. E tem um outro que eu também sempre esqueço o nome, que é o nome mais comprido. Não. Que é o nome mais comprido, que é o mais inteligente do grupo. E aí eu não vou entrar em detalhes sobre a história em quadrinho ou o filme em si, para não dar spoiler, mas o filme se passa depois disso. E aí nesse filme, nessa série, os policiais são obrigados a andar mascarados. E depois é que eu entendi, acho que vai dar spoiler se eu falar isso. Por que eles andam mascarados e não são todos os policiais que andam? Não, na verdade todos os policiais andam, só o chefe da polícia que não andava. E você tem alguns heróis que ainda existem, né, que atuam do lado do governo, que são... A gente não sabe se todos são assim, mas a principal era uma policial, que ela sofreu um atentado, e aí ela acaba sendo convidada para se tornar uma heroína. Na verdade eles andam mascarados para proteger suas famílias, né? Porque parece que houve também um massacre, um atentado contra policiais e famílias de policiais. Então depois disso eles são autorizados a trabalhar mascarados para que não sejam identificados durante lá o trabalho deles, né? Então eu achei que o primeiro episódio eu não sei. Antes de você falar do primeiro episódio, porque você tem a cavalaria, né, que é uma referência ao Ku Klux Klan, tanto é que a cavalaria deles é com K, que na verdade se baseia no diário
que o Rorschach escreveu nos quadrinhos. E aí isso por si só já é um pano para discussão, porque teoricamente, se você tenta escolher assim, tem que ter um lado bom e um lado mau, o Rorschach é o certo nos quadrinhos. E na série mostra o diário dele sendo usado justamente pelo lado que é ruim, porque é o lado que é racista, é o lado que é supremacista, violento, que faz atentado. Não estou entrando no mérito ainda se o governo é totalmente certo, se a polícia é totalmente certa, ainda tá meio nublado isso na própria série. Mas a cavalaria é um bando de assassinos, é um bando de terroristas. E aí é curioso, porque o Rorschach, que é visto como, teoricamente, um mocinho, né, um anti-herói, porque ele é contra o sistema... Ele é reinterpretado, ressignificado. E aí ele foi ressignificado por esse grupo supremacista, extremista. Sendo antissistema, mas sendo antissistema numa coisa boa, que é o fato de você não ter o preconceito, de você não ter o racismo. Eu não sou muito conhecedora de Watchmen, tanto que no início eu achava que o Watchmen era uma pessoa só. Isso porque a gente viu o filme no cinema. Não, desde a hora que eu já confundia isso, né? Pois bem, eu gostei, assim, eu achei que o primeiro episódio foi muito político, assim, no sentido de mostrar muito essas questões de tensões sociais, né? Mostra muita tensão social, principalmente com essa questão de divisão entre negros e brancos, e sobre essa questão de onde é o meu lugar na sociedade, ao que eu pertenço, e não só apenas na cena do massacre, mas você vê que nos dias atuais, transportando para os dias de hoje, ainda há uma discussão racial dentro desse universo, né? Mas eu acho que ficou faltando alguma coisa para me dizer assim, eu não posso, para me capturar completamente assim, eu não posso deixar de assistir. E depois o resto eu assisti metade do final, não consigo assistir o episódio todo, ainda vou assistir o outro. Eu também fiquei com essa sensação de que não me pegou completamente. Até porque talvez eu ande numa outra vibe atualmente, né, de outro tipo de seriado. Depois eu conto pra vocês. Eu já dou um sorrisinho, tipo, você não vai falar do que ela só fala ultimamente. Mas não vou falar não. E vou deixar isso para outro vídeo. E deixar vocês curiosos. E aí, assim, faltou alguma coisa pra me cativar completamente. Eu acho, assim, muito bem feito, muito bem dirigido, bons efeitos especiais. Os atores são muito bons. Os atores são excelentes, as performances estão incríveis. Mas, assim, parece que é muito certinho. Inclusive, a própria discussão em si parece muito certinha, por enquanto. Eu acho que depois vai haver uma reviravolta por aí, por enquanto, assim. Porque as coisas não são tão pretas no branco, sabe? E eu acho que vem alguma coisa nesse sentido por aí. Porque ela não conseguiu ver direito o segundo episódio, mas já teve um monte de reviravolta. Tu já viu o segundo episódio? Não, eu consegui prestar mais. Eu não vi de novo, eu só consegui prestar mais atenção do que você naquele. Tá. Mas já tem mais reviravoltas, assim, uns ganchos que deixam algumas dúvidas. Né? A gente não pode falar muito que a gente não está querendo dar spoiler, mas já tem o que refletir, o que você ficar esperando. Que as coisas não são tão pretas no branco como pareceu no primeiro episódio. Eu não acho tão preto no branco, não. Eu acho que a série mostra, tem várias nuances de cinza, assim. Nesse ponto eu discordo de você. Porque o próprio quadrinho em si, ele não trabalha com branco e com preto, ele trabalha justamente com o cinza. Quando o autor foi escrever o quadrinho, ele realmente queria buscar algo assim, que saísse dessa ideia de que você tem o herói, que é o símbolo de todas as essências humanas, e o vilão, que é por definição puro e simples mal. Então a série naturalmente não poderia ser assim. Por isso que eu tô achando, eu tive essa impressão no primeiro episódio, de que eles tentaram botar coisa meio separadinha, mas que depois as coisas vão misturar-se e vão ficar mais... Então, pra mim já tá claro, mistura já. Que bom, porque também você conhece a coisa, né? Não tem essa profundidade, né, de cultura pop como ele tem. Por exemplo, a maneira que eles vão fazer o interrogatório, né? No primeiro episódio tem um interrogatório. Tu percebe que a maneira que eles fazem o interrogatório, desde a maneira que o cara é preso até o interrogatório, e que tem a participação de heróis, tu já percebe que o troço não é tão certinho assim, que o lado certo da história não é tão certo assim. Né? Claro que o lado mal, aparentemente, realmente é mal puro e simples, mas o lado que teoricamente seria o certo, também tem as suas falhas, seus defeitos.
Agora é um filme da HBO, é uma série da HBO, né? É difícil a HBO errar a série, mesmo quando você não gosta do tema da série em si. A série costuma ser bem produzida, costuma ser bem feita, costuma ganhar prêmios. E a HBO... A escolha de elenco geralmente é boa. É. E a HBO está entregando mais um produto muito bom, né? Eles estão meio indecisos do que eles vão fazer com o universo do Game of Thrones, que eles tinham uma série, um prelúdio que ia ser feito, que foi cancelado. E aí, menos de 24 horas depois, um outro prelúdio foi anunciado, num outro ritmo. Nossa. Então, quer queira, quer não, nesse âmbito assim, meio de fantasia, meio de aventura e herói, a HBO está sem um novo produto. Tá órfã nesse ponto. Os produtores e criadores da série do Watchmen disseram que eles têm a história fechada para uma temporada, mas que se eles acharem que... Se eles forem convidados, eles acharem que a recepção do público for boa, eles têm como produzir novas temporadas. Não é a ideia deles fazer várias temporadas, mas a ideia é terminar essa história na primeira temporada, mas que se fosse necessário era possível desenvolver outras tramas para novas temporadas. Eu acho que a HBO vai acabar fazendo isso. Agora, de qualquer forma, eu tenho a impressão de que não teve um impacto tão grande na sociedade quanto o Game of Thrones teve. Não, eu tô te falando, novamente, a mim faltou alguma coisa pra me pegar. Te pegou? Mais ou menos. A mim, sei lá, talvez 30%, 40%. Quando eu lembro da série, quando eu lembro do que aconteceu na série, eu lembro assim, pô, quero saber o que vai acontecer. Mas não é algo do tipo que eu fique, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer, que isso, aquilo, aquilo outro. Eu não lembro também, e aí eu não lembro mesmo se Game of Thrones, por exemplo, pegou todo mundo logo na primeira temporada. Talvez não pegue no primeiro, segundo, mas talvez, eu tô te falando, por isso que é primeiras impressões. Depois de mais tarde a gente pode fazer um outro vídeo, daqui mais pra frente, ou de repente no final da temporada, pra discutir o que a gente achou no final. Mas é isso, pessoal. Feita. Sem contar muita coisa pra vocês, sem spoiler. A gente acha que vale a pena. Acho que vale uma olhada. Acho que vale. Vale, dê uma chance a The Watchmen. Eu achei que eu fosse ficar tossindo o vídeo todo, eu só tô com essa voz rouca. Tá dodô, hein? Foi só no final. Mas eu acho que é isso. Eu gostei dos personagens. Tem algumas referências aos quadrinhos e é isso. É isso, pessoal. Se você gostou ou não gostou do Watchmen, fala aqui pra gente, deixa suas impressões. Conta pra gente que série você tá assistindo atualmente. Se você foi pego ou não foi pego pela série. Enfim, deixa aqui seu comentário, tá bom? Valeu, até a próxima. É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.